Parabéns, você acaba de adquirir a Eugin Gênios, um produto com a qualidade e a garantia da Eugin, uma empresa que está há 60 anos no mercado e na casa de milhões de brasileiros. A sua Eugin Gênios é uma máquina portátil e completa. Ela prega botões e zíperes, faz costura em zigue-zague e muito mais. São 14 pontos utilitários e diversos pontos decorativos para você soltar a sua imaginação. Ela faz ponto reto, 3 pontinhos, ponto reto triplo reforçado, ponto zigue-zague triplo reforçado, caseado do botão, ponto invisível, ponto concha, ponto casinha de abelha e possui vários recursos para personalizar as suas roupas, toalhas, lençóis e o que mais a sua criatividade inventar. Você vai se surpreender com o que essa máquina é capaz de fazer. Eugin Gênios, a máquina que evolui com você. Componentes. Agora vamos conhecer ponto a ponto os detalhes de sua Eugin Gênios. Este é o seletor de pontos. Com ele você seleciona todos os pontos do painel, inclusive o caseado. Este é o regulador de tensão da linha, que vai de 0 a 9. E esta é a alavanca de retrocesso. Estes são os 2 porta-carretéis. E este é o enchedor de bobina, com o seu limitador. E aqui temos o disco de tensão, guia-fio superior e o estica-fio. Abrindo a tampa frontal, você tem acesso à lâmpada e à alavanca de pressão do pé calcador, que pode ser regulada entre 0 e 3, de acordo com o tecido a ser utilizado, sendo 0 para cerzir, 1 para tecidos grossos, 2 para tecidos médios e 3 para finos. Aqui estão a chapa da agulha e o conjunto do pé calcador, formado pelo suporte e a sapata. Esta é a agulha fixada por este parafuso. E esta é a alavanca do pé calcador. Aqui fica o cortador de linha. Aqui temos o volante, o interruptor da máquina, tomada e o pedal. Este é o botão de comprimento do ponto, que vai de 0 a 4. Para utilizar o braço livre ou ter acesso à caixa de bobina, retire a base removível. Abrindo aqui, temos acesso à caixa de bobina em aço e também a alavanca para rebaixar os dentes. Os acessórios encontram-se dentro da base removível. A sua Eugin Gênios é portátil e possui esta alça para transporte. Assim você pode levá-la facilmente para onde quiser. Acessórios. Estes são os acessórios que acompanham a sua Eugin Gênios: bobinas, feltros, estojo de agulhas, sapata para casear, sapata para bainha fina, sapata para pregar botões, sapata para zíper, abridor de casas, 2 chaves de fendas, óleo para lubrificar, guia para acolchoado, guia para costura reta. Agora que você já conhece cada detalhe da sua Eugin Gênios, está na hora de se preparar para a costura. Antes de ligá-la, certifique-se de que a voltagem e a tensão estão corretas. Vamos conectar o fio do pedal e, em seguida, o plug na tomada. Trocando a agulha. Desligue o interruptor e levante a agulha na sua posição mais alta, girando o volante em sua direção e abaixando o pé calcador. Afrouxe o parafuso de fixação da agulha e retire a agulha. Coloque em seu lugar uma nova agulha, sempre com o lado achatado para trás. Empurre até o topo e aperte novamente o parafuso. Verifique a tabela de tecidos, linhas e agulhas no manual de instruções que acompanha a sua Eugin Gênios. Nela você encontra informações detalhadas para cada tipo de tecido.
substituindo a sapata. A Sueus de Engenhos já vem com uma sapata para uso geral instalada. Veja como é fácil substituí-la. Gire o volante em sua direção, deixando a agulha em sua posição mais alta. Levante o pé calcador e pressione a alavanca do suporte e a sapata se soltará. Para colocar a sapata desejada, apoie na chapa da agulha de modo que o pino da sapata fique alinhado à fenda do suporte. Abaixe a alavanca do pé calcador e a sapata se encaixará. Como encher a bobina? Retire a base removível. Gire o volante em sua direção, deixando a agulha em sua posição mais alta. Abra a tampa de acesso à lançadeira, segure o fecho da caixa de bobina e puxe-a em sua direção. Levante um dos pinos do porta-carretel. Coloque o feltro e o carretel com a linha escolhida. Puxe a linha do carretel e passe-a por baixo do disco de tensão. Agora passe a linha de dentro para fora, no furo da bobina. Puxe o volante até travar para isolar a agulha. Encaixe a bobina no pino do enchedor com a linha para cima e desloque-a para a direita. Acione o pedal e dê as primeiras voltas. Corte a linha. Acione novamente o pedal e continue enchendo a bobina até a parada automática. Corte a linha que vem do tensor e desloque a bobina para a esquerda. Retire a bobina, empurre o volante para voltar o movimento da agulha. Como passar a linha na caixa de bobina? Vamos colocar a bobina cheia dentro da caixa da bobina. Desenrole uns 10 centímetros de linha e introduza a bobina na sua caixa. Puxe a ponta da linha através da fenda da caixa da bobina, por baixo da mola de tensão, até que a linha entre na abertura de saída. Introduza a caixa de bobina na lançadeira, de modo que o bico de metal se encaixe na ranhura superior. Feche a tampa e recoloque a base removível. Como passar a linha nas Sueus de Engenhos? Gire o volante em sua direção até que o estica-fio fique em sua posição mais alta. Escolha um porta-carretel, coloque o feltro e o carretel no suporte e puxe a ponta da linha. Passe a linha por baixo do guia-fio superior, traga a linha para baixo e desça acompanhando o rasgo vertical da direita. Passe-a por baixo da saliência e suba pelo rasgo vertical da esquerda até o estica-fio. Passe-a pela abertura do mesmo, de trás para frente, e continue descendo. Passe pelo guia-fio da agulha, passando a linha da direita para a esquerda. Enfie a linha na agulha de frente para trás, puxando uns 10 centímetros. Agora vamos puxar a linha da bobina. Levante o pé calcador, segure a linha da agulha com a mão esquerda sem esticar muito. Com a mão direita, gire o volante em sua direção até laçar a linha da bobina. Puxe as duas linhas, passando pela abertura da sapata, e coloque as duas pontas para trás. Como rebaixar os dentes nas Sueus de Engenhos? Para rebaixar os dentes da máquina, retire a base removível, abra a tampa de acesso à caixa da bobina, pressione a alavanca para baixo. Para levantar os dentes e voltar à sua posição original, pressione a alavanca para cima. Dentes para baixo, utilizado para pregar botões, cerzir ou para outros trabalhos onde o tecido é transportado manualmente. Dentes para cima, costuras normais, quando o tecido deve ser transportado. Como utilizar o braço livre? Este recurso é ideal para costuras tubulares, como mangas,
punhos de camisas e barras de calças. Para transformar seus gingênios em braço livre, basta retirar a base removível. Introduza o tecido no braço livre. Abaixe o pé calcador e comece a costurar. Conhecendo os pontos. Agora que sua Gingênios está pronta para costurar, vamos conhecer todos os tipos de costura e pontos que ela é capaz de fazer. Em primeiro lugar, observe que cada número do botão seletor corresponde aos pontos desenhados em sua Gingênios. Observe no desenho as medidas da largura que cada ponto pode utilizar. Este é o botão de comprimento do ponto, que vai de 0 a 4. Quanto menor a numeração, menor será a largura do ponto. Ponto reto. Regule a tensão da linha entre 3 e 5. Coloque o seletor de pontos na posição 1. Escolha o comprimento do ponto selecionando entre 0 e 4. Veja essas ranhuras na chapa da agulha. Elas são linhas guia para ajudar a manter o tecido sempre reto. A sua Gingênios vem com guia para costura reta. É muito simples de usar. Basta rosqueá-lo na chapa da agulha e regular de acordo com a sua costura. Levante o pé calcador, coloque o tecido a ser costurado. Abaixe o pé calcador e comece a costurar. Faça o arremate no início da costura. Para isso, costure 1 cm. Abaixe o botão de retrocesso, faça mais alguns pontos e solte em seguida. Costure normalmente. Para terminar, faça o arremate com o mesmo procedimento. Abaixe o botão de retrocesso, faça mais alguns pontos e solte em seguida. Ponto zigue-zague. O ponto zigue-zague serve para bordar, fazer aplicações, arremates, chulear e pregar botões. Regule a tensão da linha entre 3 e 5. Coloque o seletor de pontos entre as posições 2 a 5. Escolha o comprimento do ponto selecionando entre 0 e 4. Lembre-se que quanto menor a numeração, menor é a largura do ponto. Levante o pé calcador, coloque o tecido a ser costurado. Abaixe o pé calcador e comece a costurar. Ponto invisível. Muito utilizado para fazer bainha invisível. Este tipo de ponto é praticamente imperceptível do lado direito do tecido. Use sempre linha e tecido da mesma cor, assim o ponto atingirá o resultado esperado. Regule a tensão da linha entre 3 e 5. Coloque o seletor de pontos na posição 6. Escolha o comprimento do ponto selecionando entre 0 e 4. O ideal é na posição 3. Dobre aproximadamente 1 cm da beirada do tecido para dentro. Agora, dobre novamente no tamanho desejado da barra, deixando 5 mm de distância da borda. Passe o ferro e prenda com alfinetes. Coloque o tecido a ser costurado, abaixe o pé calcador e comece a costurar. Costure sobre a dobra inferior e faça com que os pontos em zigue-zague peguem somente na dobra superior. Corte os fios, desdobre o tecido e sua barra estará pronta. Ponto concha. Este ponto é ideal para fazer barra em baby doll. Coloque o seletor de pontos na posição 7. Escolha o comprimento do ponto selecionando entre 0 e 4. O ideal é na posição 2. O regulador de tensão da linha deve estar entre 3 e 5. Dobre o tecido e passe o ferro na dobra. Posicione o tecido de forma que o ponto fique sobre o vinco da dobra, esticando o tecido e formando uma bainha. Levante o pé calcador, coloque o tecido a ser costurado.
Abaixe o pé calcador e comece a costurar. 3 pontinhos. O ponto 3 pontinhos é útil para rebater elástico em lingerie. Vamos costurar um elástico? Primeiro vamos fazer a costura reta. O botão de tensão deve estar entre 3 e 5. Escolha o comprimento do ponto selecionando entre 0 e 4. Coloque o seletor de pontos na posição 1. Levante o pé calcador e coloque o tecido e o elástico na posição de costura e abaixe o pé calcador. Com o elástico esticado, una as bordas do tecido e do elástico e comece a costurar. No final da costura, pare a máquina, levante a agulha e o pé calcador, retire o tecido costurado no ponto reto, coloque o botão seletor na posição 8, escolha o comprimento do ponto selecionando entre 0 e 4. O ideal é na posição 1. Coloque o tecido costurado novamente na posição de costura e abaixe o pé calcador. Com o elástico esticado, una as bordas do tecido e do elástico e comece a costurar. Rebata com os 3 pontinhos, mantendo o elástico esticado tanto na frente como atrás. Overlock inclinado. Este ponto é ideal para fechamento em tecido e especialmente em malhas. Coloque o botão seletor de pontos na posição 9. O botão de tensão da linha deve estar entre 3 e 5. E coloque o botão do comprimento do ponto no número 4. Levante o pé calcador, coloque o tecido a ser costurado. Abaixe o pé calcador e comece a costurar. Overlock simples. Este ponto é ideal para acabamento. Coloque o botão seletor de pontos na posição 10. E coloque o botão do comprimento do ponto no número 4. O botão de tensão da linha deve estar entre 3 e 5. Levante o pé calcador, coloque o tecido a ser costurado, abaixe o pé calcador e comece a costurar. Ponto casinha de abelha. Este ponto é ideal para acabamentos em malhas e também para decorar. Use sua imaginação e criatividade e faça peças exclusivas. Coloque o botão seletor de pontos na posição 11. E coloque o botão do comprimento do ponto no número 4. O botão de tensão da linha deve estar entre 3 e 5. Levante o pé calcador, coloque o tecido a ser costurado, abaixe o pé calcador e comece a costurar. Ponto reto triplo reforçado. Coloque o botão seletor de pontos na posição 13. E coloque o botão do comprimento do ponto no número 4. Selecione a tensão da linha entre 3 e 5. Levante o pé calcador, coloque o tecido a ser costurado, abaixe o pé calcador e comece a costurar. Ponto zigue-zague triplo reforçado. Coloque o botão seletor de pontos na posição 12. E coloque o botão do comprimento do ponto no número 4. Selecione a tensão da linha entre 3 e 5. Levante o pé calcador, coloque o tecido a ser costurado, abaixe o pé calcador e comece a costurar. Pontos decorativos. No botão seletor de pontos, as posições 14, 15, 16 e 17 correspondem a pontos decorativos. Escolha um deles e selecione. E coloque o botão do comprimento do ponto em 0,5. Regule a tensão da linha entre 2 e 3.
Levante o pé calcador, coloque o tecido a ser costurado, abaixe o pé calcador e comece a costurar. Usando a sua criatividade, você poderá decorar toalhas de mesa, toalhas de banho, lençóis, panos de prato e muito mais. Caseado do botão. Para fazer o caseado do botão, utilize a sapata para casear. A sapata para casear tem traços de marcação. Através deles, você determina o comprimento da casa de acordo com o tamanho do botão desejado. Meça o tamanho do botão e depois coloque-a no pé calcador. E coloque o botão do comprimento do ponto em 0,5. Regule a tensão da linha entre 3 e 5. Selecione o ponto número 18 no botão seletor de pontos. Coloque o tecido a ser costurado, abaixe o pé calcador e comece a costurar. Costure até atingir a marca. Pare, levante a agulha girando o volante em sua direção, gire o botão seletor de pontos até a posição 19, faça uns 4 pontos, levante a agulha girando o volante em sua direção e gire o botão seletor de pontos até a posição 20. Faça o outro lado do caseado até a marcação. Levante a agulha girando o volante em sua direção e coloque o botão seletor de pontos na posição 19. Faça uns 4 pontos para fechar o caseado, levante a agulha e corte os fios. Em seguida, utilize o abridor de casos para fazer a abertura do caseado. Como pregar botões? Antes de começar, retire a base removível e abra a tampa da caixa da lançadeira. Aperte a trava para rebaixar os dentes da Eugene Gênios. Feche a tampa e recoloque a base removível. Levante a agulha girando o volante em sua direção. Coloque a sapata para pregar botões. Coloque o tecido a ser costurado. Coloque o botão escolhido entre a sapata e o tecido. Abaixe o pé calcador. Regule a tensão da linha entre 3 e 5. Coloque o seletor de pontos de 2 a 5. Selecione a largura do ponto zigue-zague para que coincida com os furos do botão. Para evitar acidentes, não pressione o pedal durante este procedimento. Gire o volante com a mão em sua direção, observando a agulha. Acione o pedal. Faça aproximadamente de 7 a 8 pontos. Levante a agulha. Para arrematar, selecione o seletor de pontos na posição 1. Alinhe para que a agulha encaixe em um dos furos do botão e faça de 5 a 6 pontos. Corte os fios. Depois que pregar o botão, reposicione os dentes da Eugene Gênios. Como pregar zíper? Existem várias maneiras de se pregar zíperes. Vamos aprender uma delas? Essa sapata pode ser encaixada do lado direito ou esquerdo, de acordo com o modelo do zíper e a peça a ser costurada. Antes de começar, o zíper já deve estar alinhavado na peça. Regule a tensão da linha entre 3 e 5. Coloque o botão seletor de pontos na posição 1 e coloque o botão do comprimento do ponto entre 2 e 4. Abaixe o pé calcador com o tecido e o zíper a ser costurado. Acione o pedal e costure um lado do zíper. Levante o pé calcador, deixando a agulha dentro do tecido. Vire o tecido e faça alguns pontinhos para arrematar. Levante o pé calcador, deixando a agulha dentro do tecido. Vire o tecido novamente, abaixe o pé calcador e comece a costurar.
Levante o pé calcador e retire o tecido. Corte as linhas. Retire o alinhavado e o zíper estará pronto. Como costurar bainha fina? Ideal para fazer bainhas em tecidos finos como lençol, camisa social e echarpe. Coloque a sapata para a bainha fina. Regule a tensão da linha entre 3 e 5. Coloque o seletor de pontos na posição 1 e coloque o botão do comprimento do ponto entre 2 e 4. Dobre aproximadamente 1 cm da beirada do tecido para dentro 2 vezes. Levante o pé calcador, coloque o tecido a ser costurado. Abaixe o pé calcador e comece a costurar. Guie o tecido levemente para a esquerda. Veja que o tecido se encaixa no detalhe da sapata. Utilizando o guia para acolchoado. Encaixe o guia para acolchoado no suporte existente no pé calcador. Ajuste a distância desejada entre as costuras. Regule a tensão da linha entre 3 e 5. E coloque o botão do comprimento do ponto entre 2 e 4. Coloque o seletor de pontos na posição 1. Coloque o acolchoado a ser costurado. Abaixe o pé calcador e comece a costurar. Cuidando da sua Eugene Genius. Antes de limpar sua Eugene Genius, desligue o interruptor de energia para evitar acidentes e siga atentamente os procedimentos a seguir. Limpeza dos dentes. Girando o volante em sua direção, leve a agulha em sua posição mais alta e remova a agulha. Levante o pé calcador e remova a sapata. Remova o pé calcador. Remova os parafusos e a chapa da agulha. Limpe os dentes utilizando uma escovinha ou um pincel. Recoloque a chapa da agulha, os parafusos, a agulha e a sapata. Limpeza da caixa da lançadeira. Girando o volante em sua direção, leve a agulha em sua posição mais alta. Retire a base removível e abra a tampa. Retire a caixa de bobina segurando pela haste e afaste as alavancas de trava. Retire o aro da lançadeira. Em seguida, retire a lançadeira segurando pelo pino central. Limpe e lubrifique. Volte a montá-los na sequência inversa. Recoloque a lançadeira segurando pelo pino central, o aro da lançadeira e prenda as travas. Por último, recoloque a caixa da bobina. Como trocar a lâmpada? Abra a tampa lateral. Verifique se a lâmpada não está quente. Remova a lâmpada girando-a para a esquerda. Troque por uma nova lâmpada. Empurre para cima girando para a direita. Feche a tampa. Todas essas informações você encontra também no seu manual de instruções. Viu quanta coisa é possível fazer com a sua Eugene Genius? Mas lembre-se de ler atentamente o manual de instruções. Deixe-o sempre à mão, pois ele foi preparado para facilitar o seu trabalho e esclarecer as suas dúvidas de modo simples e didático. Em seu manual, você também vai encontrar o número de telefone de nossa central de atendimento para que você possa esclarecer quaisquer dúvidas ou mesmo dar sugestões.
E para sua maior comodidade, a Eugin oferece os melhores serviços de suporte através de uma ampla rede de assistência técnica autorizada espalhada por todo o país. Eugin Gênios, a máquina que evolui com você. Mais Eugin para você! A Eugin oferece inúmeros produtos de diversos segmentos, fabricados dentro dos mais altos padrões de qualidade. Uma linha completa de ferramentas elétricas, condicionadores de ar residenciais, comerciais e portáteis, umidificadores ultrassônicos, calculadoras, modernos telefones, pilhas, baterias e carregadores, alta tecnologia em cabos HDMI, mídias de CDs e DVDs, fontes universais para notebooks, além das impressoras multifuncionais, scanners e cartuchos Canon. Lâmpadas fluorescentes, tubulares e compactas, lâmpadas de LED, Power LED, halógenas e luminárias de emergência. A sofisticação e requinte que a sua casa merece se completa com os móveis da Eugin Mobile Design, sempre unindo qualidade com acabamentos refinados e exclusivos. Agora você já sabe, ao adquirir um produto com essa marca, você terá a garantia e a tradição de uma empresa 100% nacional, há mais de 60 anos na casa de milhões de brasileiros. Eugin, presente no seu dia a dia.